Bom dia, meu nome é Raquel, eu já fui professora de alguns de vocês aqui na faculdade. Nós vamos trabalhar esse semestre com o Direito Administrativo 2. Quem já fez Direito Administrativo 1 já foi meu aluno no semestre passado ou no semestre anterior. E agora nós vamos continuar com o Direito Administrativo 2, tá? Aqui no Direito Administrativo, a gente sabe, né, que o direito administrativo é um ramo do direito público. Nós tivemos, né, a apresentação na aula no semestre passado desse ramo do direito. Vimos que o principal objetivo deste ramo do direito público, como né, de todos os ramos do direito público, é a regulação dos interesses estatais. A gente só vai alcançar as condutas individuais de forma indireta, né? E vimos que o direito administrativo, junto com o constitucional, junto com o tributário, integra o grupo, né, de ramos do direito público, e que a principal característica dessa relação jurídica regida pelo direito público é a existência de uma desigualdade jurídica entre os polos da relação. Então, quando a gente está tratando da tutela do Estado, do interesse do Estado, a gente, na verdade, está defendendo o interesse da coletividade. E que sempre que houver conflito de interesses entre o interesse particular e o interesse coletivo, vai prevalecer o interesse coletivo. Então, aqui no direito administrativo, a gente estuda as relações, né, e as atividades realizadas pelo Estado na busca desse interesse coletivo, na busca do interesse público, já que o direito administrativo é um dos ramos do direito público, tá? Aqui em direito administrativo, né, aliás, em direito administrativo não, na faculdade, a gente, para fins didáticos, a gente tem a divisão do direito administrativo em duas disciplinas, o direito administrativo 1, que vocês já tiveram no semestre passado, ou antes, né? E o direito administrativo 2, que é esse que a gente vai cursar, começando hoje, né? E eu coloquei para vocês lá no material, que vocês vão ter acesso, o conteúdo programático dessa disciplina, o que a gente vai tratar nesse semestre. No semestre passado, a gente apresentou o Estado e apresentou as estruturas, a organização da estrutura estatal. E tivemos também, né, licitação e contratos, que já começamos a entender como que o Estado atua. Nesse semestre, a gente tem a análise dos agentes públicos, né, quem são os agentes, quem é que atua em nome do Estado, que o Estado é uma pessoa jurídica, né, os órgãos e entes são pessoas jurídicas que precisam de pessoas para atuar por eles. E aí a gente vai ver a classificação desses agentes, quem que atua. Vou falar até um pouquinho disso já hoje. As formas de ingresso na carreira dos agentes públicos, né, que é um termo genérico. Nós vamos ver que existem vários tipos de agentes, as formas de ingresso, as formas de extinção desse cargo, vamos ver as formas, né, de ingresso, promoção, vamos ver o sistema remuneratório previdenciário desses agentes, mas vamos ver também a responsabilidade desses agentes. Isso vai ser a nossa unidade 1. Na unidade 2, nós vamos estudar o controle administrativo, né? O sentido desse controle, a natureza, a classificação, quais os tipos de controle que a gente tem, controle administrativo, controle judiciário. Vamos falar um pouquinho das ações de controle judicial, né? Que a gente tem mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular, que controlam, né, e verificam a legalidade da atuação administrativa. Na nossa unidade 3, nós vamos analisar os serviços públicos, que o serviço público é a forma como a administração pública presta, né, a sua função, é a forma como ela entrega para o administrado
o seu interesse público. Então, nós vamos ver quais são o conceito, as características de serviço público, vamos classificar esses serviços públicos, vamos ver como que o Estado delega, às vezes, essas funções para o particular, tá? Vamos falar no capítulo 4, na unidade 4, sobre a responsabilidade do Estado. Então, nós vamos falar as teorias, né, porque teve uma evolução na responsabilidade do Estado. O Estado nem sempre era responsável pelos eventos que ele causava prejuízo para o particular, e isso vinha lá da história do absolutismo, né, que o Estado não podia errar, o rei não errava, não era considerado capaz de errar, e aí depois a gente foi evoluindo até chegar num ponto que a gente tem hoje, que o Estado é responsável pelos danos que causa aos particulares, aos terceiros, e inclusive essa responsabilidade ela é objetiva, né? Então nós vamos passar pela análise de toda a evolução da responsabilidade do Estado. Vamos ver na unidade 5 a intervenção do Estado na propriedade privada, né? Porque você tem o direito constitucional, você, enquanto cidadão, tem direito constitucional à propriedade, mas o Estado pode interferir nesse direito, a gente vai ter uma ponderação de valores, e a intervenção do Estado, ela decorre da supremacia do interesse público sobre o interesse privado também, né, dessa questão da supremacia do interesse público, que é a base, né, o pilar do direito público, do direito administrativo, que é um ramo do direito público. E vamos ver as formas de intervenção do Estado, né? Se é tombamento, se é a limitação administrativa, ocupação temporária. Então, nós vamos analisar, e a própria desapropriação, né? Que é uma das intervenções clássicas do Estado na propriedade. E na nossa última unidade, nós vamos falar sobre domínio público, nós vamos falar sobre os bens públicos, como eles são classificados, vamos ver o regime jurídico dos bens públicos, né? As questões envolvendo os bens de propriedade do Estado. Eu fiz um cronograma das nossas aulas, mas, por enquanto, eu ainda, como essa é um início do semestre, né? Eu estou colocando para vocês apenas o primeiro mês de aula, tá? Então, eu coloquei lá no material as datas das aulas. As nossas reuniões vão ser às quartas-feiras, às 7h30 da manhã. E nas quintas-feiras tem uma previsão de que vocês tenham a aula escrita, tá? Então, são 2 aulas escritas por semana que vocês vão ter acesso com o conteúdo todo para que vocês conheçam, e a gente vai discutir esse conteúdo aqui no nosso encontro semanal. Eu agendei algumas atividades avaliativas também, né? Eu já coloquei as datas para vocês lá no material escrito, e eu fiz uma previsão dessas datas, tá? Pode ser que tenha alguma alteração, pode ser que a gente tenha que rever algumas dessas datas de acordo com o calendário. Eu fiz com base no calendário que foi passado para a gente, o calendário anual, né, passado para a gente pela coordenação. Mas pode ser que eles, né, mudem alguma coisa, alguma data de suplementar ou de avaliação inicial ou final, porque eles que marcam realmente essas datas para a gente, né? Mas eu coloquei lá no material que vocês vão ter acesso as datas das atividades avaliativas e com a previsão das verificações de aprendizagem. Então, a gente continua tendo aquele sistema avaliativo que é composto por 4 verificações de aprendizagem, né? Cada verificação de aprendizagem vai acontecer em uma distância de 1 mês, mais ou menos, para a outra, né? Então, a primeira deve ser no início de setembro, vai acontecer no início de setembro, e vai
abranger a nossa unidade 1, tá? E aí depois a gente tem uma por mês. E antes do meio do semestre, a gente tem a avaliação inicial, que vai ter uma suplementar, e a suplementar é para quem não, né, quiser aumentar a nota da inicial, não tiver ido muito bem ou tiver perdido a inicial. E a gente tem a avaliação final. A princípio, gente, lá no calendário está prevista a nossa avaliação final para o dia 6 de dezembro. Então, a princípio, o semestre tem a sua última avaliação no dia 6 de dezembro. Vamos ver se essa, acredito que deve ser mantida, né, mas qualquer coisa a gente altera. E a suplementar também está prevista para o dia 15 de dezembro, que é uma segunda-feira. As nossas provas finais são segundas-feiras, né? 6 é segunda e 15 é segunda. E aí eu vou colocar, as datas já estão lá, né, propostas no material, e aí vocês vão seguir, mas de qualquer maneira a gente vai conversando e eu vou avisando vocês dentro do grupo essas datas, essas atividades. Primeiro dia de aula, a gente ainda fala na bibliografia. A bibliografia, gente, eu na verdade coloquei a bibliografia básica e a bibliografia complementar a mesma que a gente já tinha em Direito Administrativo 1, mas acrescentei as que estavam previstas para Direito Administrativo 2. Há algum tempo atrás, quando a gente estava programando essas duas disciplinas, a gente olhou quais eram os livros, né, físicos que estavam disponíveis na biblioteca e reuniu isso como bibliografia básica de acordo com o volume de livros. Mas hoje, com o grande acesso que a gente tem a material online, essa bibliografia ela pode ser até mais extensa do que a gente colocou aqui. Então, eu deixei os livros que eu aprecio, que eu gosto. Mas a bibliografia ela é um pouco subjetiva, assim, para eu ficar orientando vocês, porque eu acho que manual de estudo é mais gosto do aluno. A gente já conversou sobre isso, porque quando eu falei em Direito Administrativo 1, mas pode ser que a gente tenha algum aluno novato, então eu vou repetir. A bibliografia, ela é de acordo com a previsão, então, né, na biblioteca. Eu coloquei os livros que eu tenho mais afinidade, eu pessoalmente, os que eu acho que são mais representativos, né, do conteúdo, que vocês teriam um acesso melhor. Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo postar aqui, se eu consigo apresentar aqui para vocês os nomes dos livros, mas vão constar lá do material. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Sim. E aí, gente, além dessa bibliografia aqui, ó, que eu estou colocando aqui para vocês têm outros livros aqui, ó. A bibliografia básica. Eli Lopes Meireles, que é um clássico. A Fernanda Marinella, que eu gosto muito, porque ela é uma autora mais recente, mais jovem, e que tem um trabalho muito bom de pesquisa de jurisprudência, ela sempre bota ao final dos capítulos jurisprudência. Alexandre Maza, que tem um manual de direito administrativo que é voltado para estudo para concurso, então ele traz muita novidade com respeito a provas de concurso. Gosto muito dele, que ele é muito didático, ele tem uns quadros exemplificativos. Marcelo Paulo e Vicente Alexandrino também são muito bons. O livro deles chama Direito Administrativo Descomplicado, então eles têm uma didática boa, também são recentes, são jovens. E a Maria Silvia de Pietro, que eu também gosto muito, ela é clássica, assim como Eli Lopes Meireles, e como Odete Medawar, que tem manuais de direito administrativo bem clássicos, bem referência para a gente, tá? Além disso, olha aqui na bibliografia complementar, o grande volume de obras que a gente tem de direito administrativo. Eu nem tenho todas que existem aqui, tá? Apenas as que a gente tem acesso na biblioteca. E, gente,
obras, né, esse material, ele não... eu não tenho uma regra para vocês escolherem. Vocês vão ver o material, vão analisar e vão ver qual que mais agrada, qual que vocês acham que tem mais afinidade de leitura, porque a leitura tem que ser agradável para que vocês continuem, né? Para que vocês acompanharem. Agora, quanto à bibliografia, então, vocês procurem, né, a que vocês mais gostam e, se quiser referência, olham lá na bibliografia complementar. Mas eu queria dizer, cuidado com as apostilas. Direito administrativo costuma ter muita apostila de concurso, porque tem muito concurso. Aliás, a totalidade dos concursos públicos e provas que vocês vão fazer aí no futuro vão abranger direito administrativo. Quando tem, assim, noções de direito, essas noções de direito é direito administrativo e direito constitucional. Então, tem muita apostila de concurso que traz direito administrativo. Mas essas apostilas, elas podem ser muito direcionadas ou podem ser muito resumidas. Então, eu prefiro que, se vocês forem estudar, vocês procurem uma obra, né, de referência dessas da bibliografia e que sejam publicadas por uma editora, né? Não apostila de cursinho, principalmente de cursinho, que a gente não tem conhecimento de qual era o objetivo daquela prova, certo? O que mais que a gente tem que tratar aqui? De termos práticos, é isso, tá? Eu coloquei o material, lá no material eu coloquei já o cronograma do primeiro mês, as aulas do primeiro mês, né? A gente tem aulas, então, previstas para quartas e quintas-feiras, mas nas quartas são os nossos encontros aqui, por enquanto, virtuais. A gente tem já o agendamento das atividades avaliativas, e à medida que a gente for avançando no semestre, eu vou colocando para vocês também o cronograma das atividades todo mês. E aí, no cronograma, eu tenho a previsão da aula, do tema e se tem atividade avaliativa prevista ali, tá, gente? Para vocês não ficarem perdidos. Então, sempre voltem lá na primeira aula para ver, acompanhar esse quadro, né, de cronograma de atividades. E ainda nesse momento, a gente tem que falar, deixa eu ver, sobre a matéria, né? Acompanhe dentro do cronograma, não deixe acumular, gente. Vocês têm dias que vocês vão ter a aula só escrita, não deixe acumular, porque senão, perto da avaliação, fica muito complicado, fica muito difícil, né? E a gente já pode começar, então, a discutir, né, a falar sobre o direito administrativo 2, né? A gente já pode começar aqui agora, então, a analisar a nossa primeira unidade, que são os agentes públicos. Então, vou partilhar aqui a tela para vocês, para a gente começar a falar sobre esses agentes públicos, né, que são o objeto do nosso estudo aqui na unidade 1. Então, nossa unidade 1 vai tratar de agentes públicos, né? O que são agentes públicos, pessoal? O que a gente vai tratar aqui? O agente público, né? O nome, nossa nomenclatura agente público, é uma designação bem genérica, a mais genérica que existe, tá? E faz referência a todas as pessoas que se relacionam pessoalmente com o Estado, que pode figurar como autoridade. A grande utilidade prática da gente... Ué,